Olá, eu sou a professora Rosemary Paixão e nessa aula nós iremos falar sobre como montar o seu currículo e se preparar para a entrevista. Vamos lá? E o objetivo dessa aula é conhecer as estratégias dos recrutadores no processo de atração dos candidatos, reconhecer as estratégias do processo seletivo de pessoas diante dos currículos e identificar a importância de se preparar para a entrevista de emprego. É muito comum as pessoas hoje terem dúvidas, de como preparar o seu currículo, de como estar diante do entrevistador, e se comportar adequadamente, saber falar aí quais são as respostas, para as perguntas mais difíceis que às vezes eles fazem para a gente. Então, esse encontro aqui é para a gente poder aclarar aí algumas dúvidas em relação a como preparar o seu currículo, como estar preparado para a entrevista de emprego. E a gente vai ver aqui alguns tópicos que são importantes para você. Hoje, nesse mundo globalizado, nós temos aí muitas exigências em relação aos currículos, a forma de se apresentar para uma entrevista. Hoje nós temos as entrevistas online, não só as entrevistas presenciais, mas mesmo dentro das entrevistas online, a gente precisa estar preparado. Então, os processos convencionais de enviar currículo, registrar em agências de emprego, fazer entrevistas e procedimentos similares, eles sozinhos, eles já não são mais eficazes. Então, a gente precisa estar investindo em si mesmo, como se a gente fosse assim verdadeiros empreendedores do conhecimento. Então, você deve ver que as empresas hoje, elas estão mais exigentes. Então, a gente tem que pensar hoje como se fosse o proprietário, pensar como se fosse o patrão de si mesmo, E assim a gente pode aí estar vendendo os nossos conhecimentos, nossas competências para as empresas. Eu vou trazer aqui um ponto importante para que a gente possa refletir. Nos últimos 2 anos, isso foi uma pesquisa feita em 2009, mas é importante a gente trazer porque foi uma coisa que aconteceu em São Paulo e, assim, a gente percebeu que muitas pessoas não estão preparadas para assumir um cargo dentro de uma organização. Então, houve aí um feirão de emprego, um mutirão de emprego em São Paulo, e grandes empresas elas disponibilizaram vagas nesse feirão. E o que aconteceu? 60% das 11.800 pessoas que foram lá entrevistadas, elas não foram contratadas porque elas não estavam preparadas para assumir aquele cargo. Então, o que eles disseram? Disseram que faltou aí qualificação dos candidatos. Então, é importante a gente entender que antes de preparar o currículo, a gente também tem que estar aí preparado em relação às nossas competências. Se nós não temos competências para colocarmos no currículo, fica muito difícil, não é isso? Então, a gente vai ver aí que é importante a gente buscar os conhecimentos, buscar aí habilidades, ter atitudes para que a gente possa aí assumir cargos dentro de alguma organização. Apesar de eu estar falando aqui o tempo todo sobre a questão do emprego, quando a gente fala do empreendedorismo, também ele aí é um foco principal aí para a gente pensar e ter um bom currículo, ter boas competências, porque hoje muitas organizações elas estão contratando microempreendedores para que eles possam aí participar de projetos dentro dessas organizações. E elas também exigem aí desses microempreendedores também currículos que vão aí dar esse entendimento das competências desse profissional. Então, aí, a pessoal que não pensa, de repente, em emprego, mas pensa aí em trabalhar como freelance para alguma organização, tenha esse entendimento que também há necessidade da preparação do currículo. E nesse slide aqui eu vou mostrar para você que existe aí um entendimento de emprego e empregabilidade. Então, muitas pessoas buscam o emprego, mas elas não são empregáveis. Então, é importante a gente entender, eu sou empregável? Será que se eu colocar o meu currículo no mercado, as empresas vão me buscar? Elas vão querer que eu vá trabalhar com elas? Então, a gente tem que entender se eu sou empregável ou não. Nisso, quando a gente vai enviando currículos e a gente percebe que nenhuma empresa está chamando, opa, a gente já alerta aí o sinal de que a gente precisa se preparar para poder aí
criar um currículo verdadeiro com competências que são necessárias para aquela empresa. Então, o profissional que ele é empreendedor de si mesmo, ele tem aí capacitação, especialização, atitude, tem uma visão 360 graus, ou seja, está olhando para o todo em relação ao mercado, olhando para a sua profissão e analisando aí situações que ele possa buscar para melhorar as suas competências. Ele tem inteligência emocional, ou seja, sabe lidar com as outras pessoas, tem essa relação interpessoal e aperfeiçoamento constante. Então, o tempo todo a gente precisa estar nos aperfeiçoando para que a gente possa estar empregado. E isso tem que estar lá no currículo, tá? Então, é importante a gente entender que o diferencial competitivo deve ser o foco do profissional empreendedor. E aí, você é um profissional empreendedor? Você está buscando conhecimento para si, para que você possa estar empregado no mercado? Então, do século XX para cá, nós tivemos aí várias alterações em relação aí da análise do indivíduo dentro da organização. Então, quando a gente fala lá do século XX, né, lá no início, em 1900, a gente tem aquele homo econômicos dentro das organizações, ou seja, pessoas que trabalhavam apenas por causa de dinheiro, né? Esse é o pensamento que os empregadores tinham. E a contratação era pela questão da força e pela necessidade que a empresa tinha ali daquele profissional apenas para exercer um cargo muito simples. Hoje, a gente tem toda uma complexidade em relação à era do emprego, né? E quando a gente vai analisar aí, a gente não vive mais naquela era clássica, industrial, né, que via o homem como mão de obra apenas. Hoje, no século XXI, a gente tem até uma dúvida para a gente entender aí, a gente vive numa era da informação ou uma era do conhecimento? E essa nova era do século XXI, em relação à informação e o conhecimento, vem trazendo aí algumas exigências em relação aos profissionais do mercado. E a gente pode ver aqui nesse quadro, né, quando a gente fala de informação. O que seria informação? A informação é um conjunto de dados sistematizados. Tudo bem, hoje a gente tem informação em todos os lugares, né? A gente pode pegar aí um celular aí, a gente tem informação. O ChatGPT, então, está ajudando a gente aí com as questões relacionadas à informação. Mas o que eu faço com a informação? Quando eu tenho informação, eu tenho conhecimento. E quando eu tenho conhecimento, eu posso aumentar aí, né? Posso ter não só conhecimento, mas posso ter habilidades e atitudes. Isso gera o quê? Competências. Então, pessoas que são competentes no mercado, têm conhecimento, sabem, têm habilidade, sabem fazer, têm atitude, quer fazer e traz resultados positivos para a organização, então a gente tem pessoas dentro da empresa que elas são inovadoras e criativas. Pessoas inovadoras e criativas são vistas como capital intelectual de uma empresa. Então, hoje a empresa ela busca pessoas competentes porque ela sabe que essas pessoas competentes vão ser aí capital intelectual. E o capital intelectual, ele ajuda a organização a alcançar os seus objetivos, realizar a sua missão, a sua visão, proporcionar competitividade à organização, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, administrar e impulsionar as mudanças que acontecem na organização devido ao ambiente externo, manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável dentro das empresas. Então, essa é a necessidade que as organizações têm de terem capital intelectual dentro da organização. Então, para a gente entender aí um pouquinho mais, né, dessas competências que são as exigências do mercado, a gente vê aí, ó, o conhecimento. O conhecimento é o saber adquirido com a experiência da escolaridade e facilitadores, né, do domínio do conhecimento. As habilidades é o saber colocar em prática o conhecimento adquirido, né? Saber fazer com maestria. E quando a gente fala aí das atitudes, as atitudes são os atos de fazer, né? De querer fazer, implantar o saber e a prática já adquiridos, fazer acontecer.
E quando a gente fala aí dos resultados do char, né, que a gente fala de conhecimentos, habilidade e atitude, a gente precisa trazer resultados para a empresa. É o somatório, então, desses conhecimentos, habilidades e atitudes orientados para a efetividade. Então, fazer com resultados. Esse é o profissional que o mercado aí está exigindo hoje. E quando a gente vai preparar um currículo, esse capital intelectual ele precisa aí ter entendimento do soft skill e dos hard skills, né? O que seria os soft skills? É o que não colocamos no currículo, é aquilo que está lá nos nossos conhecimentos, nossas aptidões mentais, emocionais, sociais, e eles são facilmente aí qualificáveis. Então, a gente consegue qualificar as questões emocionais, mentais, sociais, de conhecimento do indivíduo. Quando a gente fala do hard skills, a gente está falando do que é aquilo que a gente coloca no currículo. E o que a gente coloca lá no currículo? As nossas aptidões técnicas, certificações, qualificações. Então, quando a gente fala do hard skill, ele é facilmente quantificável. E a gente faz essas medições quando nós estamos lá nos processos de seleção, né? Então, dentro do processo de seleção, quando a gente fala do soft skill, por exemplo, é preparado provas, né? Então, você pode aí participar de provas dentro da organização para medir, né, esses seus conhecimentos. Do hard skill, por exemplo, a gente coloca lá alguns testes, né, de habilidades que vão dizer o seguinte: olha, aquela pessoa ali tem aquela habilidade que está lá no currículo. E é importante a gente entender também, eu deixei aqui uma figura, né, das redes sociais para dizer o seguinte: às vezes a gente coloca lá no currículo, né, esses hard skills que nós temos, mas a gente esquece que lá nas redes sociais, né, as redes sociais nossas estão desmentindo tudo aquilo que a gente coloca no currículo. Então, é importante aí também entender que quando a gente utiliza as redes sociais, a gente tem que utilizar as redes sociais com muita responsabilidade, para que as nossas redes sociais venham atrapalhar esse processo de seleção na organização. Agora, quando a gente vai preparar o nosso currículo, se preparar para a entrevista, a gente precisa entender quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Não sei se você já participou de alguma entrevista que perguntaram para você qual é o seu defeito. Será que já perguntaram? Então, você tem que ter esse entendimento de quais são as suas fraquezas, até mesmo para que você possa responder essas perguntas. E também para que você possa acrescentar que, apesar da fraqueza, você tem algumas forças. Então, o importante aí é a gente ter esse entendimento. Tem uma ferramenta muito legal aí que eu vou te apresentar, que você pode utilizar para analisar essas suas forças e fraquezas. Essa ferramenta é uma ferramenta utilizada pelas organizações, que é a análise SWOT. Vamos dar uma olhadinha? A análise SWOT é uma ferramenta muito utilizada pelas organizações, principalmente quando vai falar sobre qualidade total. E o interessante que eu sempre brinco, né? As organizações, elas imitam muito as pessoas. Eu só digo que a diferença é que as organizações têm CNPJ e a gente tem CPF. Mas vamos lá. A SWOT são siglas em inglês que vão significar forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. É interessante a gente preparar a nossa análise SWOT pessoal para que a gente possa entender o que são as nossas forças e fraquezas. Forças e fraquezas estão relacionadas a nós, né? Esse ambiente interno nosso. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que vai dizer o seguinte, ó: quais são os aspectos positivos de quem eu sou e da minha situação atual? Por exemplo, uma situação positiva: sou graduado em logística. Isso é uma questão positiva aí sua, né? Então, vamos lá. E tem uma fraqueza. Então, quais são os aspectos negativos de quem sou e da minha situação atual? Eu não sei uma segunda língua. Isso é uma fraqueza. Aí a gente tem um ambiente externo, ou seja, fora, né, da sua vida pessoal. O que a gente tem fora? A gente tem os aspectos do presente ou do futuro próximo que eu possa aí, né, que pode aí ser usado ao meu favor. Então, o que pode ser usado ao meu favor nesse ambiente externo? Crescimento da área de logística, né, internacionalmente. Isso pode ser aí uma coisa que pode te ajudar, já que você é formado em logística.
mas também pode ser uma ameaça. Por quê? Porque há uma competitividade muito agressiva no mercado e você ainda tem uma fraqueza que é não saber uma segunda língua. Então, o que a gente pode fazer aí para amenizar essas fraquezas ou tentar se desvencilhar da ameaça do ambiente externo? Então, a gente vai fazer uma análise aí da SWOT. Então, como as forças podem me ajudar em uma oportunidade ou em uma ameaça? E como as fraquezas e as ameaças podem me atrapalhar em uma oportunidade? Então, preparar a solução da SWOT aí é importante para que você possa também não só preparar o currículo, mas também estar preparado para a entrevista. Mas antes aí da gente preparar o currículo, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos que a gente precisa ter algumas atenções? Então, vamos lá. A gente precisa aí priorizar formatos globais. Então, quando a gente vai preparar um currículo, a gente precisa entender o seguinte: olha, qual é o formato global ali do currículo? Porque eu vou contar uma história. Já teve uma situação de eu receber um currículo que a pessoa me entregou o currículo impresso, todo rosa choque, no envelope rosa choque, com uma foto gigantesca daquela pessoa. Então, assim, será que, de repente, teve uma coisa interessante que o currículo dela foi escolhido, né? Mas foi escolhido para a gente mostrar um para o outro. Para gente, olha só como é que foi o currículo da pessoa. Trouxe o currículo todo rosa, mas ela não foi aprovada. Porque o importante dentro do currículo são as suas competências. Então, nada de expor também documentos pessoais. Não há necessidade de expor documentos pessoais. Isso, claro, no momento que você for escolhido, aí sim, no processo de admissão de pessoal, você vai levar os seus documentos pessoais para serem anotados na carteira de trabalho. Então, cuidado com a autoavaliação. Então, tem gente que fala muito de si, né? E essa questão não é necessária, porque a autoavaliação, ela pode até te atrapalhar. Aonde no processo seletivo a gente consegue analisar um indivíduo? Lá nas dinâmicas, lá na prova, né? Então, nesse momento que eu consigo identificar a qualificação do candidato. Então, não há necessidade de uma autoavaliação o tempo todo, a gente está se autoelogiando aí. Então, fotos são indispensáveis, não há necessidade de foto, até porque algumas organizações que exigem foto, às vezes elas estão sendo discriminatórias, né, em relação ao processo. Claro, tem algumas situações que há uma necessidade de foto? Tem. Por exemplo, uma pessoa que está se querendo ser contratada para ser modelo. Para ser modelo, né, então pode até exigir a questão da foto. Fora isso, eu acho que não tem a necessidade e também a gente não precisa se expor. Então, Estado Civil também coloca ou não coloca, professora? Depende. Tá? Depende da empresa. Então, você tem que conhecer muito a empresa para você colocar o Estado Civil. Por quê? O Estado Civil pode ser visto com você como uma pessoa responsável, como também, ao mesmo tempo, pode mostrar que você é uma pessoa que, de repente, não pode viajar, porque você tem um companheiro, uma companheira que não vai permitir com que você viaje. Números de filhos é a mesma coisa, né? Não há necessidade de colocar números de filhos. No momento da entrevista, se houver essa pergunta, aí você pode responder. Tenha foco na hora de criar o seu currículo, na hora de estar na entrevista. Nunca minta. Nunca, porque a mentira é sempre, a gente sempre consegue encontrar, né? A mentira, eu estava falando isso para vocês agora da questão da rede social. A rede social ajuda aí a encontrar. Então, resuma suas qualificações, porque quando a gente fala aí do processo de recrutamento, o recrutador ele gasta aí menos de 1 minuto olhando um currículo. Muito menos até de 1 minuto. Eu até acho que fui exagerada em colocar isso, mas muito menos de 1 minuto para analisar um currículo. Então, resuma suas qualificações. Diga quais são os seus objetivos profissional, a sua área de interesse. Não coloca muito vago, porque dá a sensação que você não sabe nem o que você quer. Então, tem que colocar lá com seus objetivos. Descarte os cursos que não estão relacionados àquela área da vaga, né? Então, você fez um curso que não tem nada a ver com a vaga, não precisa colocar. De repente, para uma outra vaga, você coloca aquele curso. Selecione apenas as principais experiências profissionais. Tem gente que tem uma vasta experiência profissional, trabalhou em várias organizações. Os 3 últimos anos já está muito bom aí de serem colocados.
Claro que se tiver um aí que for mais importante, você coloca esse também que é importante, né? De repente, dentro de uma grande organização aí. Cuidado com os erros ortográficos e gramaticais. Pretensão salarial é algo que a gente tem que pensar, né? É para colocar, não é para colocar? Isso vai depender da vaga e vai depender se no anúncio da vaga está exigindo aí a pretensão salarial. Viagens e passeios tem que ter cuidado também, né? Então, assim, eu estava dando um exemplo de logística. Vai trabalhar com logística internacional. Se for uma pessoa que já tenha uma experiência de viagem, mesmo que seja a passeio a outros países, é interessante colocar. Fora isso, se o seu trabalho não estiver relacionado com viagens e tudo mais, não há necessidade. Tabelas com dados, não coloque nada de tabela com dados, isso é muito complexo, né? Então, o recrutador pode nem olhar, textos muito extensos, vocabulário difícil, tem gente que faz vocabulário muito difícil para colocar no currículo, não há necessidade disso, e opiniões pessoais sobre determinada empresa. Isso não se coloca nem no currículo e nem na carta de referência, como dizendo o seguinte, né? Estou buscando esse cargo porque eu não gosto da empresa ao qual eu estou trabalhando e por isso eu gostaria de me candidatar. Então, não faça isso nunca. Nunca fale mal da empresa ao qual você trabalha ou já trabalhou. Agora sim, agora eu vou trazer um exemplo de um currículo para a gente poder fazer uma análise de como a gente pode montar esse currículo. Então, olha lá. Eu separei em duas partes, porque senão ficaria difícil para a gente poder enxergar. Mas vamos aqui, ó. Tem o nome da pessoa, é interessante aí botar em caixa alta, pode colocar o seu nome em caixa alta. Tem aqui, ó, a idade, 22 anos. Então, é interessante colocar a idade e não a data de nascimento, salvo se houver algo muito estratégico, como, por exemplo, você é muito jovem, e aí talvez colocar a data de nascimento e dificultar essa identificação aí para o recrutador pode ser interessante, assim como pessoas, né, que passaram aí dos 50, 60 anos, pode ser interessante. Depende das estratégias. Mas, se você quer que seu currículo seja selecionado rapidamente pelo recrutador, coloca aqui quantos anos você tem. Porque ter que fazer cálculo ainda é meio complicado. Coloca a rua, o CEP, né? Coloca os dados tudo direitinho, telefone, cuidado com o e-mail, tá? Então, assim, não coloca aqueles e-mails lá com nome estranho, nome de jogo, né? Nos nomes diferentes. Cuidado aí com o que você coloca, né? Tem gente que coloca lá no e-mail, não gosto de segunda-feira, está lá no e-mail, né? E-mail não gosto de segunda-feira, @. Então, por favor, dá uma olhadinha aí no seu e-mail. Se o seu e-mail estiver, né, com um nome muito diferente, que possa te atrapalhar, crie um outro e-mail. Como eu disse, ó, objetivo, esteja direto naquilo que você deseja. Coloca o seu objetivo. Qual o objetivo? Assistente administrativo. E se você pode ainda ser mais objetivo ainda, hein? Assistente administrativo do departamento de logística. Tá bom? Então, olha, assistente administrativo de logística seria ainda mais específico. Competências profissionais. Consulte o CBO, né, e deixe os verbos no gerúndio. Eu prefiro deixar os verbos no gerúndio. Então, assim, do que no infinitivo ou então no passado, fazendo, criando, né? Então, coloca aí o verbo no infinitivo. Então, vamos ver a questão do CBO. O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, tá? É do Ministério do Trabalho e Emprego. Dá uma olhadinha no CBO, por exemplo, assistente administrativo, dá uma olhadinha lá, que vai dizendo aqui quais são as habilidades que esse profissional precisa ter, tá? Então, eu botei aqui, ó, as competências profissionais, ou seja, é um resumo, né, das empresas que essa pessoa trabalhou, e eu coloquei aqui. Professor, olha só, eu nunca trabalhei. Como é que eu faço o meu currículo? Você pode colocar também as suas experiências acadêmicas, tá? Então, um exemplo, na faculdade eu fiz o trabalho tal, o projeto tal, desenvolvi isso junto com os professores, junto com os alunos. Então, essa questão das suas experiências acadêmicas, elas também podem ser colocadas no currículo. Professora, eu só coloco experiências que sejam apenas de carteira assinada. Não, você pode colocar experiência qual que você não trabalhou de carteira assinada. E você pode justificar
isso na entrevista, tá? Se você for selecionado, dizendo por que você nunca trabalhou, mas nunca trabalhou de carteira assinada, mas você tem essas experiências profissionais. Formação acadêmica, então coloca lá, né, mencione aqui o período ao qual você estudou também, que é importante. Né, saiu aqui do lugar aqui o meu, mas aqui, ó, graduação em administração na Universidade Augusto Mota, aí você bota lá que está cursando, ensino médio na escola tal, qual foi o ano que você estudou. Ensino médio, eu vou até voltar aqui, ó, ensino médio também depende. Tem pessoas que não colocam, não é necessidade, porque se você já está na graduação, com certeza você fez seu ensino médio. Salvo se a escola ao qual você fez o ensino médio é uma escola muito renomada. Então, talvez valha a pena aí você mencionar essa escola do ensino médio. Continuando. Então, a gente tem aqui, ó, a experiência profissional, um breve resumo aí do cargo, porque a gente já colocou aqui, ó, a gente já colocou aqui nas competências profissionais, um resumo também. Então, mas você vai colocar aqui um resumo de cada empresa. Vamos lá. Aqui, ó, você trabalhou de 2012, ela é atual. Se não for atual, você bota aqui a última data ao qual você trabalhou nessa empresa. O nome dela pode estar em caixa alta. Você bota aqui qual foi o cargo, assistente administrativo, e um breve resumo aqui desse cargo. Depois, você vai colocando em ordem decrescente todas as empresas ao qual você trabalhou. E uma coisa importante aqui, olha, conhecimentos de informática. Esses conhecimentos de informática, não há necessidade de ter certificação, mas há uma necessidade de você colocar qual é o nível. Nível avançado, nível intermediário, nível básico de conhecimento. Porque, assim, o que importa quando a gente fala dos conhecimentos de informática é se você sabe ou não sabe. Essa questão do certificado não tem muita relevância. Assim também como conhecimento de uma outra língua. Então, por exemplo, inglês. Qual o seu nível de conhecimento no inglês? Básico, intermediário ou avançado? Né? Então, assim, não precisa de saber aí qual foi a certificação do instituto ao qual você estudou o inglês. Assim como também de informática não há necessidade. Então, você colocar aqui sistema operacional Windows, né, Linux também é importante, se você souber. Hoje, muitas empresas não estão usando o Windows, né, e estão usando o Linux como sistema operacional. Você também pode utilizar software de gestão. Então, olha só que interessante contar essa história de software de gestão. Teve uma vez que uma aluna minha falou assim, professora, eu nunca trabalhei com nenhum software de gestão. Aí eu falei assim, não, ela não. Aí a gente começando a conversar, ela falou assim, que eu trabalhei no supermercado. Aí eu falei assim, no supermercado você não trabalhou com software de gestão? Ela, e é mesmo. Então, ela não se lembrou aí que, né, ela fez um trabalho, trabalhou no supermercado e tinha utilizado um software de gestão. E é importante a gente colocar, porque a maioria das empresas, elas utilizam, né, que a gente chama de Enterprise Resource Planning, né, ERPs, que são utilizados aí para administração, gestão de toda a instituição. Então, que a gente chama aqui de software de gestão das empresas. Então, a gente também tem aqui, ó, os cursos, palestras, eventos que você participou. Então, tem aluno aí que fez aquele curso lá, né, rapidinho, coloca lá quanto tempo você fez. Se você quiser colocar aqui também quantas horas foram os cursos, né? Quantas horas? Em 2013, eu fiz aquele curso, ó, de Psicologia e Práticas de Gestão de Recursos Humanos, e foram 36 horas de curso, foram 60 horas de cursos. Então, você coloca aí quantas horas? 4 horas, não tem importância, né? Participei de uma palestra, a palestra foram 2 horas de palestra, você coloca essas palestras também aí no seu currículo. Agora, olha só, a gente mandou lá o currículo e a gente precisa estar nesse processo aí também da entrevista, que faz parte do processo de seleção, né? E com que look eu vou? Com que roupa eu vou? Mas, professora, olha só, e se for online? A gente vai dar uma olhadinha aqui agora no slide, que vai mostrar aqui algumas fotos, né, de pessoas arrumadas aí, e que a gente pode aí, Cris, fazer uma análise crítica em relação às suas vestimentas. Então, vamos lá. Então, olha só, quando a gente fala de que look eu vou,
né? A gente está vendo que o rapaz aqui, olha como é que eles estão bem arrumados, né? A roupinha aí tá bem legal, combinando certinho, né? Agora, olha só uma situação imprópria. Vestidos muito apertados, né? Muito curtos, com decote para as meninas aí, barba por fazer, quando a gente mostra aqui os meninos, maquiagem exagerada, sapatos sujos. Então a gente tem que analisar. E olha que eu falei no home office, olha só o home office aqui, o rapaz, né? Ele está aqui de repente numa entrevista, está bem arrumado da cintura para cima, mas tem que ter cuidado, porque tem gente que levanta, né? Peraí que eu vou levantar, que eu vou trazer alguma coisa. E aí tem essa possibilidade aí da pessoa enxergar você da cintura para baixo. Então tem que ter muito cuidado aí com a vestimenta, mesmo quando a gente fala dessas entrevistas que são entrevistas online. Eu preciso estar com o cabelo penteado, né? Analisar a questão da maquiagem para que ela não esteja muito exagerada e eu consiga aí, de repente, ser aprovado. Mas vamos lá, dando uma olhadinha em mais situações que vão dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de imagem, prestar atenção aí no guarda-roupa, cabelo, unha, postura. Então, assim, qual é a postura que a gente está tendo aí nesse momento, né? A gente está sentado de qualquer forma lá na cadeira para participar dessa entrevista, então a gente tem que estar prestando atenção nessa forma aí que a gente está, nessa postura que a gente está tendo aí nesses momentos das entrevistas. Então, analisar a questão de ombro, cotovelo, mão no rosto, né? Posição de tédio, tá ouvindo assim com tédio, com sono. Então, assim, tem uma boa noite de sono para não ficar abrindo a boca na frente da câmera ou pessoalmente na entrevista presencial. Então, o olhar disperso, tem que ter cuidado para não estar com o olhar disperso, a pessoa está falando e você está olhando para o nada. Então, tom de voz, baixo, alta, rápido ou lenta, agudo ou grave, a gente tem que prestar atenção no tom de voz. Expressão oral, escrita, então a gente tem que estar analisando questão de gíria, gramática. Aperto de mão tem que ser forte, seguro, não é para quebrar os ossos de ninguém, mas também não é para ser tão leve. Tatuagem e piercing é outra coisa que a gente tem que analisar. A gente tem que ter cuidado com a empresa que a gente escolhe. Tem empresas que não permitem. Mas eu desejo muito trabalhar naquela empresa. Tudo bem, você vai ter, de repente, que trabalhar aí, né, com uma blusa de manga comprida para que você não tenha aí um problema em relação às suas tatuagens. Agora, quando a gente fala aí de como se comportar na entrevista, vai muito além. Vamos dar uma olhadinha no slide agora que vai falar sobre a questão aí de comportamento e do corpo também, já que a gente estava falando agora sobre a questão da vestimenta. Como se comportar no dia da entrevista? Demonstrar real interesse pela vaga e pela entrevista. Então, assim, você tem que demonstrar que você está lá preocupado, querendo entender como é que é a vaga, querendo entender como é que é a empresa. O que você não pode é ficar o tempo todo achando que quer ir embora, né? Então, você deixar naquela situação assim, deixei o feijão no fogo? Não, você tem que chegar lá com muita calma para que você possa ir ser ouvido e ouvir tudo em relação à vaga. Então, não tente demonstrar ansiedade, ser reservado e respeitoso, demonstrar simpatia. Então, olha só, eu já entrevistei uma vez um rapaz que ele não foi nada simpático, ele foi até respeitoso, mas ele não foi nada simpático comigo. E eu fiquei olhando assim e falei, gente, o rapaz está querendo vir trabalhar na minha empresa e ele está, de repente, aí nem se importando com a vaga. Então, tem que demonstrar esse interesse, essa simpatia na hora de falar, de fazer as perguntas, ser sempre sincero, humilde e outras situações, né? Nunca adotar uma postura arrogante e saber ouvir, né? Não pode ficar interrompendo o tempo todo o recrutador. Mas, claro, não pode interromper em momento nenhum. Se tem uma situação que você acha que dá para interromper sem ser grosseiro, tranquilo, mas não pode ser o tempo todo. E a gente tem que ter um cuidado. O corpo fala mais do que você. Eu estou deixando aqui 2 livrozinhos importantes aí, que é A Linguagem Corporal, de Alain e Barbara Pease, e também O Corpo Fala, de Pierre Will e Roland Tampacon, né? Tampacon, o nome dele. Então, dá uma olhadinha. Esse livro, O Corpo Fala,
É um livro clássico, já está aí na internet, disponível em PDF. Então, busque esse livro para que você possa estudar mais sobre a questão comportamental. E o que esse livro vai falar? Ele vai falar sobre os gestos que eles complementam e ilustram a nossa fala. A expressão do rosto deve ser coerente com o que você diz. Então, por exemplo, você está falando com a pessoa e a pessoa falando você fala assim, aham. Ou seja, gera uma dúvida, parece assim que a pessoa está mentindo para você. Então, assim, ter cuidado com esse né, com essa coisa. O olhar, né, então, tornar mais convincente através do seu olhar. Procure desenvolver uma linguagem corporal que torne sua fala mais atrativa, mais interessante. Cuidado com muitos gestos, né? Muitos gestos também acabam atrapalhando. Mas você pode utilizar o gesto de uma forma mais tranquila. Evite gesticular demais, né? Pender o corpo para os lados, né? Sacudir as pernas, dá uma demonstração de ansiedade, tá? Então, tem gente também que tem a mania de batucar, né? Tá o tempo todo lá batucando com os dedinhos, então tem que ter esse cuidado. Ao ouvir, incline-se levemente para frente e demonstre o seu interesse. Por exemplo, eu estou aqui na cadeira, eu poderia estar aqui, ó, jogada para trás, ó. E tá assim, né? Mas não, eu estou aqui numa postura, né, para poder demonstrar, estar mais próxima à câmera, para que você possa me ver. Então, tem que ter esse cuidado. O inclinar levemente é para frente, não para trás e relaxando na cadeira. Tá? Então, dá uma olhadinha nesse livro. Esse livro é muito interessante. Ele é antigo, mas ele ainda está valendo. Agora, em relação a tudo isso, eu sei que é muito breve, né? Já está acabando, mas vamos falar sobre alguns pontos de destaque. E esses pontos de destaque que eu trago para você é porque se preparar para a entrevista. Então, impressão inicial. Então, a gente precisa deixar uma impressão inicial de entendimento sobre a empresa, de entendimento que a gente está ali para uma vaga, que a gente quer concorrer. Eu sempre falo uma coisa, que o importante, né, é se demonstrar o sonho que você tem um sonho de trabalhar naquela empresa. Então, demonstre o seu sonho de trabalhar na empresa, que vai ficar tudo muito mais fácil. Conhecimento da empresa é primordial. Qual é a missão da empresa, visão, valores, objetivos da empresa? Isso está no site da empresa. Está no site da empresa. Já teve uma situação de uma pessoa que foi um candidato na empresa onde eu trabalhava e que ele não sabia o que a empresa fazia. E eu achei um absurdo isso quando ele perguntou para mim assim, o que essa empresa faz mesmo? Né? E a gente era uma empresa de cosméticos e aerosóis e ele não sabia que a empresa era de cosméticos e aerosóis. Então, tenha confiança. Então, quando a gente se prepara para uma entrevista, a gente passa a ter confiança naquilo que a gente vai falar. Respostas claras e pertinentes, né? Não dê respostas absurdas, não fique voando, não conte piada. Então, essa questão de contar piada não é legal, né? Destacar as suas habilidades. Então, quando a gente está preparado, a gente consegue aí destacar as nossas habilidades para esse processo da entrevista, demonstrar preparo. Então, quando você está aí preparado, você demonstra esse preparo na entrevista. Você se antecipa às perguntas. Então, quando fazem pergunta para você, você já sabe que aquelas perguntas ali podem ser feitas nesse processo de seleção. Então, é um momento de você destacar as suas habilidades, demonstrar aí preparo para essa entrevista. Então, quando a gente estuda a organização, a gente se antecipa às perguntas, demonstra aí que a gente está preparado para a entrevista. Então, quando você está preparado para a entrevista, você consegue se antecipar às perguntas, né, que vão ser feitas lá pelo recrutador. Então, há necessidade que você estude a empresa, entenda a missão, a visão dessa organização. Isso vai ajudar a minimizar o nervosismo, porque se você está preparado, por que você está nervoso? Mesmo assim, claro, a gente sabe que numa entrevista, né, a gente fica ainda um pouco nervoso, mas você vai, com o tempo, você vai perdendo esse nervosismo, porque você vai estar preparado para a entrevista. Demonstre as suas competências, porque quando você está preparado, você consegue demonstrar suas competências, porque você sabe que o foco aí é mostrar as competências, conhecimentos,
habilidades e atitudes que você tem perante toda a sua bagagem, né, de conhecimento e maximizar as oportunidades. Então, quando eu estou preparado, eu estou muito mais suscetível aí a essa contratação, já que eu me preparei antes, né, conhecendo a organização, sabendo qual é a vaga, né, quais são as competências necessárias para a vaga. Então, é importante aí que a gente estude a organização, né, no momento aí de fazer o seu currículo e no momento da entrevista. Lembrando sempre, quando a gente pensa no currículo, esse currículo ele tem que ser específico para uma organização. A gente não pode ficar fazendo um currículo para todo mundo, né? Panfletar, como dizem hoje, né? A gente fica panfletando o currículo. Não, você faz um currículo de acordo com a organização, né? Com a missão daquela empresa, com as necessidades daquela organização e de acordo com os seus objetivos. Eu vou deixar aqui uns livros de referência para que você possa aí estudar um pouquinho mais sobre a preparação do currículo e como aí se preparar também para a entrevista. E eu vou ficando por aqui. Olha, boa sorte para você, que você consiga aí o emprego dos seus sonhos. Saúde, paz e bons estudos.